para mostrar como uma geração interessante. Eu sou da geração, pastor Rico, da geração de prata do vôlei. Dos esportes que pratico, eu gosto do voleibol. E eu vi aquela geração de prata, Fernando, William, Montanari, todos aqui já ouviram aquele pessoal jogar, não tinha muito. Mas na minha área, para mim, tá certo. Aí eu ficava do pastor, é do Nusman, né? Talvez você não viu, mas aquela geração encantou a minha geração. E uma das frases que eu ouvi do capitão Miri naquela época era o seguinte: nós nunca seremos campeões do mundo com a organização que temos no nosso futebol. Aquilo me marcou porque nós tínhamos saído de uma partida de voleibol entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham ganhado de nós 3 sets a 0. Em um dos sets ganhou de 15 a 0. E vi aquele capitão, um símbolo daquela geração, falando aquilo. Mas aquela geração, apesar das dificuldades que ela teve, apesar dos desafios que ela enfrentou, ela fez história. E ela influenciou, por exemplo, eu comecei a jogar voleibol por conta daquela geração. Eu lembro que na minha época, nós pegávamos redes e colocávamos, jogávamos na escola. Eu fiz, por exemplo, uma vigília de voleibol. Invadi a escola. Eu e alguns colegas meus fomos lá no ginásio, montamos uma rede e passamos a noite toda jogando. Pela influência do gosto daquele esporte. Anos depois nós temos surgido mais 2 gerações, nós temos hoje somos campeões mundiais, campeões olímpicos. Olha, só falta sermos campeões galácticos. Mas vencemos tudo, porque uma geração fez história, influenciou, gerou na próxima geração novas expectativas. Assim é a vida de um cristão, assim deve ser a vida de cada um de nós. Nós somos chamados para influenciarmos. Aleluia! Fomos chamados para marcar a nossa geração. Eu peguei o exemplo do esporte porque é algo muito claro para nós. E como fiquei feliz quando vi o Brasil campeão mundial, algo que há 20 anos atrás era imaginável. Quando eu estava meditando as outras gerações, eu me lembro das gerações do nosso século XX, aquela geração pós-guerra mundial, pessoas que foram a primeira geração, por exemplo, que cresceu à frente da televisão. A televisão não marca nas gerações. Uma geração que se enriqueceu, uma geração que tinha como um movimento cultural o rock and roll, e aquela célebre frase do rock and roll, onde as pessoas viviam influenciadas por Bob Dylan, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones. E esse pessoal influenciou uma geração, veio uma outra geração, e aí nós ouvimos a frase de um artista nacional que para mim pelo menos nos traz um motivo de alegria, e influenciou em nada, nos casos da disse, os meus heróis, os heróis dele, morreu de overdose. A geração passada era uma geração viciada, que vivia as drogas, que pregava a perversão, o sexo livre. E ele dizia: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Aquela geração, que é a minha geração, daqueles que nasceram de 70 para cá, ou da década de 70, era uma geração órfã, porque os seus heróis estavam morrendo. Eles eram órfãos, eles não tinham referência. Surge aí a geração Coca-Cola, como muitos dizem. Estamos vendo hoje aqueles que nasceram de 82 a 2003, a chamada geração milênio, a geração Y, uma geração já um pouquinho diferente, com uma autoestima melhor. Eles já vivem na época da tecnologia. Teve uma coisa interessante que eu me lembro, que quando eu estava estudando, eu comecei a estudar violão, existia uma música muito simples para quem tocava violão, que eram 2 notinhas, Mi menor e Lá menor, para não dizer que eu falei das flores. Eu fui cantar aquela música na escola, aí o colega meu falou: não cante não, você é perigoso, você pode ser preso. Hoje se canta coisas muito piores e ninguém é preso.
depois para cá, essa é a geração mais miscigenada. A primeira que tem a quantidade quase igual de homens e mulheres, porque até então eram os homens que faziam história das gerações. É uma geração que é formada nas universidades, é a geração que cresce no mundo da internet. Por viver a internet, eles compartilham informação muito fácil. Antigamente, uma jovem ela pegava um diário, guardava aquele diário e nem a mãe podia ler. Só leria se fosse com a permissão da mãe. Hoje, as jovens colocam toda a sua vida na internet, fica tudo público. Como a geração se muda? Há um sentimento coletivo sem precedentes na história. As pessoas se comunicam. E essa geração é a geração da tecnologia. Nós estamos aqui no culto. Eu sou de uma época, eu sou jovem, considero jovem, e para se colocar uma bateria aqui no púlpito, pastor, era uma batalha, não é? Hoje nós vimos aqui dança, vimos mídia, música, vídeo, é uma outra geração. Sinceramente, você deve louvar a Deus por isso e glorificar a Deus por aquilo, pela oportunidade que você tem na sua geração. Mas eu não queria falar de nenhuma dessas gerações. Nós viemos aqui para falar da geração de Samuel. Mas antes de falarmos sobre a geração de Samuel, a Bíblia está cheia de heróis. O autor de Hebreus, por exemplo, escreve lá no capítulo 11 acerca dos heróis. Quantos homens de Deus que ele trata como heróis da fé foram homens marcantes e influenciaram não só a sua geração, mas até nós. A Bíblia fala, por exemplo, da geração de Noé. Ele diz assim: um único justo naquela geração. Para você ver, meus queridos, que uma única pessoa pode fazer coisas surpreendentes na sua geração. Uma única pessoa. Graças a Deus que aqui nós temos centenas de pessoas, amém? A sua geração, a geração de Noé, era uma geração pervertida, que estava perdida, e Deus disse: vou destruir o mundo, mas Deus olhou para a terra e viu um homem chamado Noé na sua geração, e ele foi o símbolo da salvação daquela época. A Bíblia diz que ele entrou na arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. Dali se gerou a nova geração, as novas gerações. Meus irmãos, Deus quer mudar a nossa história, ou Deus sempre mudou a história muitas das vezes. Ele requer de nós essa mudança, essa transformação. E muitas das vezes, essa transformação vem por meio de uma geração. Vem por meio de uma geração. E quem tem a oportunidade de viver a transição dessa geração, vê quanto é duro a mudança, o quanto é duro as batalhas, os conflitos. Normalmente uma geração gera uma ruptura com a outra geração que foi mais antiga. Às vezes essa ruptura é positiva, às vezes é negativa. Mas eu quero dizer nessa noite que aquilo que Deus quer fazer com você e comigo é algo altamente positivo, porque vem de Deus. Porque Deus tem, ou Deus pode ter uma geração para ser usada. Deus quer usar. Deus já usou. E Ele sempre usará. O apóstolo Pedro ele diz assim: vós sois, porém, geração eleita. Eu não sei como você é eleito de Deus. Eleito